Enfim, ainda continuando no setor de meio de campo, só que agora falando de possíveis saídas. Por quê? Porque o Corinthians, a pedido do técnico Dorival Júnior, tem interesse no volante Alisson. Segundo a reportagem do Luiz Sabiani, da Rádio Bandeirantes, São Paulo não se fechou ao negócio, sugeriu uma troca por Ranieri, algo que não animou o lado alvinegro. As partes seguem conversando, mas longe de um eventual acordo, e ele reforça que a sondagem do Corinthians foi, sim, a pedido do técnico Dorival Júnior. Aí já aparece o Pedro Henry mandando aqui, Alisson traíra? KKKKK. Eu entendi que o comentário foi uma brincadeira, mas calma aí, o cara só foi sondado também, né? Foi só sondado o Alisson a pedido do Dorival nesse momento. Ainda longe de um desfecho essa situação, né? Mas o Corinthians demonstrando interesse. O Alisson foi um cara que, sob o comando do Dorival, mudou completamente de patamar, né? O Dorival foi quem pega o Alisson no ataque e traz ele para o meio de campo, e aí o Alisson faz aquele grande ano de 2023, é campeão, e muda completamente o patamar dentro da sua carreira, já numa idade um pouco mais avançada. E agora o Corinthians interessado na contratação, então, do volante de São Paulo, que não fez uma boa temporada de 2025, mas assim, para fazer um acordo com o rival, eu já para passar a bola para você, Van, para fazer um acordo com o rival, tem que ser uma contrapartida muito boa. Não pode só liberar um jogador que, por mais que não tenha feito um grande ano de 2025, ainda tem um certo potencial ali de recuperação. Então, precisaria pegar um jogador. Eu vi outros veículos também trazendo a possibilidade de Héctor Hernandes, de Félix Torres, do lateral Hugo. Só 3 refugos. Esses caras são 3 refugos do Corinthians. Se for para trocar por refugo, aí não tem como. O São Paulo pedindo o Ranieri já acho uma coisa um pouco mais interessante. Mas assim, para mandar um jogador para o rival direto, tem que ter uma contrapartida grande. E acho que o Corinthians, nesse momento, ou não tem essa opção entre os jogadores que não estão sendo utilizados, ou não vai querer mandar um jogador que seja titular. Então, para mim, essa é uma negociação. Para mim, a gente sabe que dá para esperar tudo da diretoria do São Paulo. Para mim, essa é uma negociação que já nasce morrendo, minha cara Vanessa Dias. Ai, Boni, é uma negociação que a gente olha, tipo assim, a gente sempre entra com medo nessas negociações, parece que o São Paulo sempre sai perdendo, né? Em todas as situações possíveis, envolvendo dinheiro, envolvendo trocas, parece que nunca são soluções boas para o São Paulo. No caso do Alisson, ele realmente não fez uma boa temporada, na verdade, muito abaixo. Em 2023 ele foi muito bem, essencial, aliás, para o título de 2023. Acho que por isso, talvez, o pedido do Dorival e tudo mais, que foi realmente com o Dorival que ele mudou ali de posição e conseguiu jogar muito bem. Eu acho que, assim, eu também... eu acho que esses jogadores citados do Corinthians, assim, acho que o Corinthians quer, tipo assim, se livrar, vamos dizer assim, e talvez seriam as opções, assim, para não caberia ao São Paulo recebê-los. Da mesma forma o Ranieri, eu não gostaria da possibilidade do Ranieri no São Paulo, acho que não cabe também, por muitos fatores. Então, assim, o Alisson, ele se enquadra no momento do São Paulo. Eu acho que é a última chance dele, até por ser um jogador mais experiente, com uma certa idade. Eu não me recordo, perdão, até quando vai o contrato do Alisson. Mas acho que seria realmente o último ano dele, assim, no São Paulo, para ele se provar, vamos dizer assim, para ele se recuperar durante o ano, para ele conseguir voltar aquele futebol que ele teve em 2023, porque senão o São Paulo também não pode ficar só tendo jogador ali por gratidão, ou porque, enfim, que tenha um contrato. Eu acho que precisa fazer boas negociações quando o jogador não se encaixa mais no elenco, quando já se deu o tempo dele, vamos assim dizer, o São Paulo precisa fazer isso. Eu acho que o São Paulo tem a necessidade de, tipo, realmente passar por uma reformulação. É óbvio que não vai mandar todo mundo embora, não, vai começar do zero, até porque a gente não tem condição disso. Eu acho que olhando para a realidade do São Paulo para o elenco e para as necessidades do São Paulo que passou pelo ano, eu acho que é mais ou menos isso. Se for manter o Alisson no elenco, que seja, eu acho que é o ano dele se provar realmente, se pode ganhar a oportunidade ali com o técnico Hernan Crespo, porque agora acho que o Crespo tem esse período curto de tempo, mas tem um tempo para essa semana, né, para lidar com os jogadores. E como eu disse, né, a gente espera que a diretoria, que o scout do São Paulo sejam inteligentes e consigam ter um olhar de mercado condizente com o que o São Paulo precisa, condizente com o que o São Paulo pode apresentar, condizente com o que o São Paulo pode atuar no mercado e analisar que acho que o Alisson pode ser importante também para esse ano, entrando, olhando de uma maneira geral pelo contexto do São Paulo, que a gente não tem dinheiro para contratar, que a gente talvez não tenha, está buscando o Alan, por exemplo,
para fazer aquele meio campo, fazer essa parte da volância. Então seria mais útil talvez manter o Alisson, né? Manter o Alisson para esse ano, pelo menos, né? E não reforçar um rival. Eu não gosto dessas negociações com rivais, porque a gente sempre pensa em reforçar o rival. Porque aqui não tá bem, daí vai lá, joga bem, dá aquele sentimento muito ruim. Então, acho que pela realidade do São Paulo, acho que seria... se não for para trocar pelo Garro ou pelo Memphis, que seja, não vale a pena. Então, eu acho que é isso. Eu acho que o São Paulo precisa ser mais inteligente nas suas negociações. Eu sei que a dificuldade em olhar para o São Paulo hoje e ver tudo o que está acontecendo, tanto pela questão financeira, como pela questão que o São Paulo não disputa uma Libertadores, por exemplo, São Paulo vai para a Sul-Americana, e todos esses escândalos que estão acontecendo, o São Paulo fica mal no mercado. Então, assim, dificulta para a gente fazer boas negociações. No entanto, eu acho que o São Paulo ainda tem que se impor como clube gigante que é de alguma forma e fazer boas negociações. E isso cabe a quem está lá, a quem foram dados os cargos de diretor de futebol, quem seja os responsáveis pelas negociações. Então, eu acho que é isso. Eu acho que, apesar de tudo, apesar do Alisson não ter feito uma boa temporada, em resumo, eu manteria ele no elenco e não negociaria ele com o rival. E pegando até os comentários da galera por aqui, por exemplo, o @Rovgumes5 mandou assim: faz 2 anos que jogou bem, libera logo antes que ele se arrependa. Mas é o seguinte, até rebato com outro comentário aqui, do Mauro Sérgio. Dos disponíveis de lá, ninguém interessa. Então não adianta você trocar um Alisson, e eu acho que as negociações, também concordo com você, as negociações com o rival já tem que ser feitas de forma muito mais cautelosa também. Porque se dá errado, dá certo para um rival. Se dá errado para a gente, dá certo para um rival. Então tem que ser muito cauteloso. Por exemplo, a gente lembra sempre de Jadson e Pato, né? O Pato até deu certo pelo São Paulo, fez uma boa temporada em 2014, 2015 também, mas o Jadson ganhou tudo pelo Corinthians. Então, no final das contas, o que vai ficar na balança? Que o Corinthians saiu melhor nessa troca, que o Corinthians se deu bem. Porque o Jadson foi importante em títulos lá no momento em que o Pato não conseguiu conquistar coisas pelo São Paulo. O pessoal lembra que o Luciano veio de troca, mas é outro contexto também. Então eu sigo por essa linha. Eu não acho o Alisson inegociável, mas trocar por um rival e por qualquer coisa, por um Hector Hernandes, que é um grosso da bola, pelo lateral Hugo, que é um grosso, pelo Félix Torres, que só fez besteira com a camisa do Corinthians, aí não dá também, né? É aquilo que falou a Bruna, né? O Alisson por qualquer tranqueira desses caras é inacreditável, é isso. O pessoal tá brincando aqui, tá falando do Garro, tá falando do Bidon, mas, gente, são coisas que são impossíveis de acontecer. Porque se o São Paulo sequer pergunta sobre Rodrigo Garro, os caras falam, pelo amor de Deus, gente, vocês são malucos? São malucos? E a gente tem aquele ditado, né, que todo dia um malandro e otário sai de casa. O malandro não é o São Paulo, gente. Nunca Faz 15 anos que São Paulo não é um malandro. Faz 15 anos que São Paulo é um otário, pô. Vai querer trocar pelo Rodrigo Garro? Não dá. Então não, e a gente não tem esperar. dinheiro também para bancar o salário, na verdade, né, Boni? Não tem como. A gente tem que encontrar um Rodrigo Garro em algum outro clube que custe pouco para o São Paulo. A gente precisa realmente desse achado por aí. O scout do São Paulo precisa achar esse achado. Algum time do América do Sul que seja, mas, né, como você disse, né, a gente tem sido otário por muitos anos. Então, sempre que a gente vê essas negociações, o medo é o sentimento predominante. Exato. Aí o Kaique Alves mandou aqui. Ai, não, peraí, que comentário. E quando tenta ser malandro, acaba sendo duplamente otário, porque não sabe ser malandro. Os caras não sabem ser malandro nem lá dentro mesmo, pô, vai ser malandro para fora. Não dá também. Então não dá para imaginar que qualquer coisa boa vai sair dessa troca. Porque eu acompanho o Corinthians diariamente lá na Jovem Pan. E eu sei que saindo do time titular do Corinthians, tem pouca coisa que dá para se aproveitar ali. Eles não trocariam nenhum titular, e os caras que estão no banco de reservas, nenhum ali faria valer a pena uma troca dessa. Então, eu acho que se avançar algo nesse sentido, muito provavelmente vai ser algo bastante negativo e vai dar um prejuízo para o São Paulo, não em termos financeiros, mas em termos técnicos. Eu acho que é isso. Não acho que essa troca tenha nenhum caminho possível, das possibilidades, é claro, do sonho, Rodrigo Garro, Memphis Depay, beleza, mas do caminho possível, da realidade, com os pés no chão, não tem nenhum caminho em que essa troca seria boa para o São Paulo nesse momento, por mais que o Alisson não esteja em um bom momento, Van. Não, eu concordo. A Garra troca pelo Hugo goleiro, né? Então, tipo, eu acho que não tem a menor chance. O que acho que seria uma boa troca, talvez seria o auxiliar técnico do Dorival, que é o filho dele, que foi muito importante
no título de São Paulo 2023. Mas, assim, olhando para o Corinthians, falando um pouco do nosso rival, né? Olhando para o Corinthians, Boris, você pode falar muito melhor do que eu, que isso, que você acompanha realmente o Corinthians no dia a dia. Eu acho que o que aconteceu com o Corinthians tem peças fundamentais. O Hugo é uma delas, o Memphis também, o Yuri Alberto foi decisivo nos momentos que ele precisou ser decisivo, enfim. Mas eu acho que encaixou muito com o Dorival. O Dorival, ele soube trabalhar com aquilo que ele tem, assim como ele fez com o São Paulo. Levou o São Paulo para o título inédito da Copa do Brasil com as peças que tinha, conseguiu organizar bem, fechou o elenco e conseguiu vencer, mesmo não sendo tão forte. Então, eu acho que é meio que isso que aconteceu. Então, realmente não tem essas peças que estariam bem no São Paulo, sem falar, como eu disse, né, que a gente não tem dinheiro para pagar altos salários. Então, sem condições. Então, por favor, a gente precisa pensar como a realidade do São Paulo hoje. O jogador vai fazer falta, pensando que a gente pode... porque agora mudou todo o departamento médico de São Paulo, não vão ter mais lesões. O que nos garante isso? Porque foram 70 lesões ano passado, então a gente pode sofrer novamente em 2026 com um alto número de lesões, esses problemas que a gente não tem jogador para colocar em campo, que a gente tem que ir com um número reduzido de relacionados, porque não tem jogador para ir para o jogo. Então, a realidade do São Paulo, a gente precisa se alinhar à realidade do São Paulo e esperar o bom senso daqueles que tomam decisões dentro do clube. Exatamente. Tem um pessoal falando de outras possibilidades. Por exemplo, o Marcelo Araújo falou, me julguem, mas eu levaria o Bidu. Eu acho o Bidu um bom jogador. Mas assim, de novo, entra naquela linha. É o titular absoluto do clube. Eu acho que seria... Assim, vou até pegar outros nomes antes de comentar. O Paulo Nobre falou aqui, o Carrilho seria uma boa troca? Eu acho que seria também. O Carrilho é bom jogador. O pessoal falando de Guinegão. Guinegão é uma situação completamente diferente. O Guinegão é um cara com potencial de venda grande para o Corinthians. Com potencial de venda grande. Não vai sair por troca. Ainda mais troca com o rival. Não vai. É uma coisa impossível de se acontecer. Ele tem potencial de venda grande para o Corinthians. É jovem, cria da base. Mas esses, por exemplo, o Carrilho, o Bidu, poderia ser um caminho que o São Paulo poderia tentar, mas assim, apostando que o Dorival quer o Alisson de uma forma assim completamente... o cara tá apaixonado pelo Alisson e quer o Alisson de qualquer forma. Porque são jogadores que são titulares do Corinthians. Então teria que ser o técnico batendo o pé. Não, eu quero o Alisson no meu time, então eu abro mão de qualquer um desses que não são os inegociáveis dentro do Corinthians, sabe? Então não tem como. É muito difícil que alguma coisa assim aconteça. São Paulo teria que ter um poder de negociação para esses, né? Estou falando para Bidu, para Carrilho, até para o Vitinho, que não é titular, que jogou como reserva, né? Entrou em alguns jogos importantes, mas nesse momento é o reserva do Corinthians, até para o Vitinho mesmo, que foi a segunda e uma das duas únicas contratações do Corinthians na temporada passada. Para esses caras, já exigiria do São Paulo uma ótima habilidade de negociação. Uma ótima habilidade de negociação. O que o São Paulo não tem. Então, é muito difícil imaginar que saia um desfecho positivo para o São Paulo envolvendo uma troca do Alisson com o Corinthians. E eu acho que o mais provável, se for para frente, é acontecer algo assim, que o Maurício comentou aqui. Do jeito que é capaz de São Paulo aceitar o Félix Torres. Eu acho que é o mais provável de acontecer. Sabe, conhecendo o São Paulo, um Félix Torres, um Héctor Hernandes, que foi um dos citados, um Pedro Raul. Gente, pelo amor de Deus, não dá, né? Não dá para sair trocando o jogador por qualquer coisa também. Aí você enfraquece seu elenco. Por mais que seja um jogador em baixa, você enfraquece seu elenco. Então eu acho muito difícil que venha um desfecho positivo. Claro que a gente vai acompanhar, vai trazer qualquer tipo de novidade, mas assim, eu acho bem difícil, conhecendo os dois elencos e os dois clubes, eu acho bem difícil que saia algo positivo para o São Paulo envolvendo essa troca. Teria que ter um poder de negociação muito bom e apostar muito na paixão do Dorival pelo Alisson para conseguir tirar algo de minimamente positivo. Enfim, vamos acompanhar, vamos ver.